E veio terceiras informações falar sobre o mês ambiental, né? Tem, com certeza sobre o ambiente tem muita coisa para falar, né? As ações da Secretaria do Meio Ambiente, trabalhos e projetos. Vamos começando então com a questão do mês ambiental. O desenvolvimento não conversou bastante aqui, não combinou. Ou falamos sobre os trabalhos e projetos. O que é que você decide aí? Tá? Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes de Tupanciretã. Da nossa internet, é uma satisfação estar aqui, fazer um bom tempinho que não viemos aqui. Verdade. Mas estamos aqui para conversar com o nosso público, com nossos ouvintes, os nossos munícipes, sobre as questões ambientais de Tupanciretã. Isso é muito importante. Avança dia a dia e sempre está no meio, né? Eu acho que inteiro nunca vai ficar, porque está sempre encaminhando, verificando, analisando, melhorando. Então, até chegar ao inteiro, eu acho que vai ser difícil. Senão, eu acho que nunca vai chegar até. E o que temos de novidades, hein? Bom, como é de conhecimento, e é sempre bom fazer uma pequena revisão objetiva e rápida, né? A gestão que a gente teve junto com o prefeito Guga e Gustavo, então a gente teve aqueles 4 anos anteriores, a gente teve alguns avanços e certamente para frente agora a gente vai ter uma situação melhor e mais avanços nós teremos aí. Lembrando que no início, lá em 2013, a gente tinha um lixão aberto, depois foi fechado e a gente implantou em Tupanciretã um sistema de coleta casa a casa, né, com 2 caminhões, 6 garis, 2 motoristas e o sobressalente quando necessário, né? Então, todos os dias, embora alguns bairros seja dia sim, dia não, né? Mas a região central e propriamente um dos bairros das rotas de coleta é coletar todos os dias, transportado 120 quilômetros, ida e volta, para um aterro controlado em Santa Maria, né? Então, há um dispêndio de valor grande no mês aí, saindo de Tupanciretã, que é uma necessidade. Nós não podemos deixar em qualquer lugar. Claro. E deu certo esse projeto? Deu. O pessoal a comunidade se ajustou a esses horários? Se ajustou, mas tem que se ajustar um pouquinho mais. Muito foi melhorado, mas tem. Lá no final, hoje, da nossa entrevista e para frente, certamente, e os trabalhos que serão feitos, as pessoas já colaboram. Mas tem muitos que ainda vão ter que colaborar um pouco mais. É bem fácil. Preparar o material um dia anterior, dentro daquelas rotas, né? Que a gente até vai ter um programa logo de revisão ambiental de novo das rotas de coleta para dizer, olha, tal bairro funciona tal dia. Que é para todo mundo ficar ciente e uns ajudar os outros, dizer que coloquem de manhã cedo, coloquem um dia anterior, que façam suas cestinhas. Porque, na verdade, embora tenha alguns containers, embora tenha algumas das ditas cujas bambonas, o correto é disponibilizar para o caminhão que passa ou o gari que coleta na frente da casa, da residência lá. Tanto da parte residencial como da parte comercial. Há uma certa reclamação, muitas vezes, do pessoal reclamar que esses garis vão lá, mexem no Não, vamos separar. Garis não, as pessoas mexem lá para tirar, digamos, uma garrafa PET e deixam revirar os catadores, isto. Tem como controlar isso? Nós vamos chegar lá, mas tudo bem, vamos antecipar. Tem sim, tem. É que tu tem que ter a coleta seletiva plena. Que depois eu vou explicar que não chegou ainda. Tá. Falta uma perna do tripé. De 3 partes nos falta uma, que a gente acredita que esse ano a gente vai concretizar. Eu vou explicar logo em seguida. Então, para fechar essa ideia da coleta, então está sendo feito, mantido 2013 até hoje, e claro que sempre tem que melhorar o trabalho de atendimento, mas é bem fácil. As pessoas devem separar, juntar o seu material da residência. O foco do gerador dentro da residência é a cozinha, é onde mais gera, porque lá eles têm os resíduos orgânicos, as sobras orgânicas, e tem as sobras dos materiais secos, sejam metálicos, papéis, plástico, tudo está na cozinha. Então o índice que gera mais é a cozinha. É que nem a água. O local dentro da residência que mais consome a água não é a cozinha, é o banheiro. É invertido, né? Então,
Então, cada um tem o seu foco, né? Mas, então, a gente avançou bastante com a implantação da coleta e cada vez a gente tem que melhorar. Também, na gestão anterior, e vai ser ampliada agora, a questão do licenciamento ambiental rural e urbano. Ele vem avançando. Então, a gente teve aí, passou pela Secretaria aproximado aí, nesse período, mais de 50 milhões de reais de investimento com destaque ao meio rural, que é a questão de irrigação, que é a questão de melhoria de armazenagem. Muitos projetos passaram. Isso aí supera a marca nesse período nosso de 50 milhões de reais aí de investimento no interior. Claro, o produtor tem longo prazo aí para pagar, mas isso é licenciamento local, com prazo de licenciamento bem reduzido, como se fosse a nível do Estado. O Estado sempre demorava um bom bocado mais pelo volume. E aqui o volume é Tupã-Seretã. Não é volume Estado, é volume Tupã-Seretã. Por isso que cada vez mais o órgão ambiental nosso, mãe, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e os seus derivados, tem a intenção de cada vez mais ampliar o trabalho para o município. Evidentemente que a equipe que analisa, a equipe que fiscaliza vai ter que ser ampliada, vai ter que ser melhorada. A infraestrutura local tem que ser melhorada obrigatoriamente. Isso está sendo feito e a gente vai ver mais adiante. Também a gente na gestão anterior compartilhou do trabalho do Complexo Tupã-Seretã, que a gente conquistou para o Tupã-Seretã a volta da área, né? E dentro da minha área lá, 2 áreas ambientais, a gente está trabalhando lá, área ambiental 1 e 2, um é o antigo Capão de Tupã-Seretã, que tem planos para ali, e outra a gente tem uma cabeceira do rio Ijuizinho, que vai ser trabalhado, e de forma que a população também usufrua com caminhadas, com expedições, seja o que for lá. Então, 2 áreas lá dentro e a gente compartilha com o trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e na gestão do prefeito Guga e do Gustavo aí para melhorar várias ações lá dentro que a comunidade tem acompanhado. Tem outra coisa muito importante que nós concluímos na gestão anterior, que findou no final de dezembro de 2016, que foi o chamado Plano de Saneamento Básico de Tupã-Seretã. Ele foi concretizado, foi suado isso aí, mas a população se envolveu e a gente concretizou. Hoje nós temos uma lei municipal do saneamento básico de Tupã-Seretã. Aí as pessoas dizem, mas o que significa isso, que importância vai ter? Ela tem uma importância muito grande. Isso aqui é a base, por exemplo, do prefeito Guga e do Gustavo a alavancar a vinda de recursos ao longo dos próximos anos, na atual gestão e as próximas gestões. Porque ele é um plano que ele tem ações a curto, médio e longo prazo, findando em 20 anos esse planejamento. Que é alto investimento, né? Claro. O investimento mais alto, evidentemente, que todos sabem, é a questão do saneamento. Mas como hoje surgem em todo momento metodologias modernas de tu trabalhar a questão do saneamento, hoje não sei se vamos pensar em lagoas de decantação, como a gente em uma certa oportunidade aqui na rádio mesmo, lá em 2014, a gente falava, não, nós vamos ter que ter duas ETs aqui, decantação, um lado da cidade e outro. Hoje de repente já não se analisa por esse prisma, porque tem outras metodologias onde tu pode fracionar em menores áreas e aí receber o residual, tratar ele e liberar de outra forma, parte com água e outra transformação em adubo orgânico. E por que não? Outros países já fazem, regiões do país, nosso país já faz também, então podemos trabalhar. Mas isso é projeto, é depois deste plano que foi feito. E projeto, todos sabem que a gente tem que projetar, tudo envolve custo. Sim, muito estudo. Né? E daí aquele projeto vai dizer que custo vai ter, que jeito, que é, que lá, melhor maneira. Isso é para frente. Mas o importante, a carta na manga, é quando tu vai solicitar um recurso, daí o Ministério das Cidades, ou a FUNASA, ou sei lá que área que seja lá, ou algum organismo internacional, diz, prefeito, por favor, o senhor tem o seu plano de saneamento, daí o prefeito vai apresentar aqui. Está aqui a lei, está aqui o meu planejamento. Esse está pronto. Isso não tinha, agora tem. Entende? Então, foi árduo. Teve custo? Teve investimento? Teve. Mas, por bem, era necessário.
Porque muitas vezes a gente e outras gestões entregaram projetos lá, mas não tinha o plano. Daí ele empaca, daí outros estão mais na frente. Agora a gente passou para um outro patamar. O Panceretã está num outro patamar lá em cima. Quando vai analisar, eles vão analisar o pedido lá do recurso e para o que é, daí eles onde é que está o plano. Ah, tá aqui o plano, então esse fica separado aqui dos demais que não tem o plano. Ele vai seguir. Daí ele sobe para um outro patamar para ser analisado. É assim que funciona. Tem que ter todo, é um checklist. Assim como a gente tem um checklist por licenciamento, o governo também vai ter. Eles estão com tudo em ordem, então esse passa para esse lado, vamos ver o que eles estão pedindo. Vamos ver onde é que está o recurso e vamos analisar. Então, isso avançou e está concretizado. Então, nós não vamos fazer. Não, o nosso está pronto. Agora ele vai para um outro nível. É o nível da captação de recursos para os projetos daí. São níveis. Né? Então, a gente subiu um nível na gestão anterior, agora a gente vai para um outro patamar. Nós e as outras gestões que virão em Tupanciretá até os 20 anos. E lembrando que 2 em 2 anos a gente vai ter seminários, a gente vai ter congressos sobre o meio ambiente, que está na lei, que os vereadores aprovaram, e também de 4 em 4 anos, por obrigação, tem que revisar o plano. O que foi feito? O que precisa? O que tem que mudar? O que tem que alterar? Isso tudo tem que ser feito. É que nem o plano diretor. Tem que ser feito de 4 em 4 anos a revisão. Ele vai ter que, por exemplo, para os próximos tempos, ter que ser revisado. Luiz Afonso, só para explicar assim, esse plano foi enviado, né, para os órgãos competentes lá, mas está sendo feito alguma coisa desses planos? Não, claro. Nós não estamos esperando que venha. Porque o plano, ele tem 4 eixos. Eixo da água, eixo da drenagem pública pluvial, o eixo de resíduos e o eixo esgotamento sanitário. São 4 eixos. É os dodói da cidade estão dentro dele. Os 2 dodói. Resíduos é lixo, que a população conhece como lixo. Mas na verdade são resíduos, que depois eu vou alavancar aqui, são várias tipologias. E o esgoto é aquele esgoto, que ele é subterrâneo, ele fica nas fossas, ou é aquele que ainda está nas valas que tem, né? É aqui, como diz, corre céu aberto. É o esgoto que é misturado com água pluvial, ou ele se mistura, daí ele se dilui, claro, mas ele vai para os rios, para os riachos. Então isso ao longo dos anos vai ter que ser feito, tem que ser feito, tem que reduzir, porque quando tu trabalha essa questão de tirar o esgoto e deixar só água pluvial, tu diminui o problema da atenção da saúde básica, tu diminui os organismos patológicos ou outros que vão prejudicar a nossa saúde, a saúde da população. Exato, então tu controla isso, tu diminui o custo da saúde. Mas até chegar a esse patamar, que isso não é só Tupanciretã, N cidades do Brasil, embora tenha avançado, mas a gente sonha, mas é um sonho que há necessidade. Então, mas claro que depende de recursos. Isso é outra situação que todo mundo sabe, a situação que está hoje. Sim. Tá? Coisas que aconteceram dentro deste próprio plano, como por exemplo o programa Reciclim, que a gente de um projeto de anos atrás, a gente transformou num programa, que é a gestão de todos os resíduos, né? E isso, dentro deles, uma coisa que a gente concretizou em 2016 e foi finalizado de vez, foi a questão da Associação dos Recicladores de Tupanciretã. Ela foi concretizada e ela iniciou as atividades em março de 2016, ela completou 1 ano agora. E olha, é show o trabalho dos catadores, dos organizados. Eu não estou falando aqueles que ainda não estão. Eles vão dizer assim, Afonso, mas tem gente que faz cada um aí, mas as pessoas na associação entram de livre e espontânea vontade. Por isso que o nosso foco administrativo, a gente apoia a organização, os que estão organizados, porque eles desde o início, e eles estão nos ouvindo, e os outros que estão ouvindo, que entendam assim, eles trabalham com educação, preparação, a legalização. Depois entrou o projeto da Unicruz, que construiu o galpão e formou o tal de 2 partes do tripé da coleta seletiva. A organização com estatuto, com regimento, com toda a formatação de diretoria, e o prédio, tem o prédio deles.
das 3 pernas da coleta seletiva plena em Tupancretá, falta só uma coisa que se chama um pequeno veículo. E a gente está correndo agora com plano, vai te dar a condição de tu buscar bem mais firme. A gente já fez e está esperando. E a gente continua forçando outros meios para a gente conquistar esse pequeno veículo, que daí vai chegar naquela plenitude. Por exemplo, na tua região, eles vai ter tal dia a coleta seletiva. Ele vai ser aparteado do outro, não tem nada a ver com uma coleta normal. Mas é uma programação imprecisa. Hoje, eles estão assim, coletando 2 vezes por semana com apoio. O município, através da secretaria, cede o seu veículo disponível que tem, que é uma van, passou de um dia para 2 dias. Aí eles vão programando. Eles começaram com 20 parceiros, agora estão mais de 50 parceiros. Que toda semana eles vão lá coletar de ponto em ponto. Daí aquele material que está guardado não vai para a rua, não vai para o aterro, vai para eles. Entendeu? Daí termina aquele problema que eu te perguntei, a questão de revirar a lixo, deixar aquele problema. Tu vai cortando essas aparas que tem, mas tu não pode deixar eles sem apoio. Então tu tem que ir apoiando, tu não pode criar os projetos e depois cercar eles e não fazer eles crescerem. Tu não pode começar uma coisa, tu tem que dar sequência. É suado, sai lasca. Por exemplo, um dia que um veículo estraga bem nos dias, tu tem que dar outro jeito, não pode deixar parado. Até porque o parceiro não vai deixar uma loja, por exemplo, que tem um movimento grande. Vamos citar aqui, entre várias que tem, não vou desmerecer nenhuma, que nem a 3 Passos, junto o material, eles não têm espaço tão grande lá. Tem um espaço, mas então toda semana eles sabem que vão lá, tem que ir lá tirar o material. Ou na 2 Irmãos, ou sei lá, nos outros mercados, ou na Agropan, seja lá onde que for, que são os parceiros que tem. Então tu vai formatando. Daqui a um tempo, quando tu tiver o veículo para fazer o tripé pleno, o veículo também, com o apoio da secretaria, vai dizer, olha, a região tal tem a coleta seletiva. A partir de agora, não misturem mais o material para ir para Santa Maria. Deixe guardado aí. Porque entendamos o seguinte, o material seco não tem cheiro. Papel não tem cheiro, não está úmido, tem que estar seco. Claro. Latas, esses metálicos todos. Então, é muito importante esse trabalho aí. Para finalizar, dizer que a gente teve a implantação do Ecoponto, que foi show, é a entrega voluntária que está funcionando. E, enfim, nós tivemos um trabalho muito grande. Bom, mas agora, Marcos, nós temos a questão do hoje. Tá, então isso aí que tu falou do que foi feito até então. Frações, não dá para falar tudo em pouco tempo, bom. né? Tá jóia então. Então nós pedimos um tempo para o Luiz Afonso, né, que ele fez uma análise do que já foi feito. Entre algumas outras coisas na gestão passada, né? E agora, daqui a pouco ele fala do hoje para o futuro, então. Isso.